Esta aula sobre as últimas glândulas do sistema endócrino. Nós vamos falar aqui da tireoidea, das paratireoides, pâncreas e as adrenais, certo? Então vamos lá. Começamos com a glândula tireoidea, tá? Você pode chamar de tireoide, tá? Tireoidea, tá bom? O que não pode falar é tiroide, né? Tiroide tá errado, né? É errado, né? Bom, então é assim, essa glândula localizada aqui, ó, nesta posição, aqui nesta região, ela secreta 3 hormônios. Os hormônios são T3, T4 e calcitonina. O T3, olha o nome dele aqui, ó, triiodotironina, tá? Atenção aqui, ó, triiodotironina. O T4 é a tetraiodotironina ou tiroxina, tá? Os dois hormônios, eles fazem o quê? Eles são responsáveis por estimular o metabolismo energético, ou seja, o gasto de energia, tá? Para ser mais específico, como é que funciona? O T4, ele é precursor do hormônio T3, ou seja, ele dá origem ao hormônio T3 e vai atuar aonde? Dentro das mitocôndrias, aumentando a síntese de enzimas, ou seja, vai acelerar o processo de respiração celular, porque aí tem mais enzimas, tá? Então, é um metabolismo energético, processo de respiração celular, beleza? Esse outro hormônio aqui, calcitonina, também secretado pela tireoide, tá? Qual que é a função? Ela diminui a concentração de cálcio no sangue. Por quê? Porque o cálcio, ele vai, vamos dizer assim, ser fixado nos ossos, né? Tá? Vai ser fixado nos ossos. E ele aumenta a absorção de cálcio e fósforo lá no intestino, tá? Lá no intestino. Aumenta a absorção de cálcio no intestino, vai para o sangue, tá? E aí diminui a concentração, aqui que não ficou bom, né? Ah, melhor falar o quê? Intestino. Ou seja, tudo para favorecer a calcificação dos ossos. Beleza? Tudo bem? São várias doenças que podem atingir a tireoide, né? Pode ser aquela doença chamada tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune que provoca a destruição das células produtoras de hormônios. Pode ser ainda algum problema na hipófise, ela que estimula o funcionamento da tireoide, né? O que mais que pode acontecer? Tumores na tireoide, certo? E aí pode provocar os sintomas de hipertireoidismo ou hipotireoidismo, né? É o conjunto de sintomas. Hipertireoidismo não é o nome da doença, né? É o conjunto de sintomas, tá? No hipertireoidismo vai ter aumento da concentração dos hormônios T3 e T4. Então você imagina, você tem aumento da concentração de hormônios. Os hormônios regulam o metabolismo energético, isso quer dizer que o metabolismo energético vai aumentar, certo? Quais são os sintomas principais do hipertireoidismo? Vai ter o aumento do metabolismo energético, aquela pessoa que está gastando muita energia, tá? Muita energia, tem muita energia, e por causa disso acontece uma perda de peso, um rápido emagrecimento. Mas também ela está muito irritada, dá muita irritabilidade, tá? Tem muita energia, insônia, vai ter também alterações de pressão, e se tiver hipertireoidismo por tempo prolongado, ainda vai apresentar essa característica aqui, que é a exoftalmia, que os olhos ficam saltados, certo? No hipotireoidismo, então vai ser o contrário, né? No hipertireoidismo tem aumento da produção dos hormônios, no hipotireoidismo vai ter o quê? Redução da produção dos hormônios, certo?
redução na produção de T3 e T4. Quais são as características, os sintomas do hipotireoidismo? Tem falta de energia, ó, tá? Reduz o metabolismo energético. Aquela pessoa que tem falta de energia, não consegue gastar energia. Então, vai ter o aumento da massa, a pessoa engorda, né? Muita sonolência, muito desânimo, não tem energia para nada, não tem vontade de fazer nada, e também vai ter muitas alterações de pressão, tá? Quando o hipotireoidismo aparece em crianças, isso é detectado em recém-nascidos no teste do pezinho, né? Tá? Em crianças, a doença tem um nome específico. Por quê? Porque na criança vai faltar energia para o crescimento, para o desenvolvimento. Naquela não vai ser uma criança preguiçosa, que dorme muito, não. Ela vai começar a ter um crescimento prejudicado, tá? Normalmente a cabeça fica grande, o tronco grande também, é desproporcional e em alguns casos ainda pode acontecer um retardamento mental, tá? O nome do hipotireoidismo quando atinge criança é cretinismo, cretinismo infantil. Qual que é o tratamento? Reposição hormonal, certo? Ainda vai acontecer o quê? Se a causa for nutricional, olha aqui, nutricional, falta de iodo na alimentação, existe uma tendência da glândula crescer. Lembra que lembra que a hipófise que estimula aqui o funcionamento da tireoide? Então, o que vai acontecer? Olha só, vai ter redução na produção do hormônio T3 e T4, né? E aumento da produção do TSH da hipófise, certo? Só que não consegue produzir o hormônio, por quê? Porque não tem iodo disponível no corpo, tá? Não tem iodo disponível no corpo, então não consegue produzir o hormônio. Então aumenta mais o TSH. Não consegue produzir hormônio, aumenta o TSH. Não consegue produzir, aumenta o TSH. A ponto do TSH ficar tão alto que provoca um crescimento da glândula, tá? Com a bola aqui embaixo do pescoço, até muito maior do que essa aqui, certo? Se o problema for carência nutricional, o nome da doença é bócio endêmico. Bócio é o crescimento da glândula. Ele pode acontecer por alterações hormonais ou por carência nutricional, certo? Tá? Se for o bócio endêmico, é carência nutricional. Por que recebe esse nome endêmico? Porque em regiões muito pobres, antigamente, acontecia isso. Você chegava no lugar, não havia comida disponível, a alimentação era basicamente água e farinha, água e fubá, e não tinha nada de iodo nessa alimentação, tá? Nada de iodo nessas refeições. Resultado, zero iodo. Todo mundo apresentava o bócio, todo mundo tinha o bócio. Só que eu não sabia a causa. Qual que é a causa? Ah, deve ser a água, deve ser transmitido pelo ar, deve passar de uma pessoa para outra de outro jeito. Tá? Só depois que descobriram a causa do bócio, que era a carência nutricional, tá? É que ele começou a ser tratado de forma adequada. Qual que é a forma adequada? Refeições equilibradas, bastante verduras escuras que tem iodo, alimentos de origem marinha. Infelizmente não, né? Infelizmente não, tá? A partir aí da década de 60, 70, mais ou menos, as empresas que ensacam o sal são obrigadas a acrescentar cerca de 50 miligramas de iodeto de potássio em cada quilo de sal, né? É bem pouquinho, mas já é suficiente para garantir o funcionamento da tireoide, tá? Que tenha iodo para a produção de hormônios, beleza? Então tem causas diversas, né? Tanto hipertireoidismo como hipotireoidismo. Bom, certo? Outros sintomas, né? No hipotireoidismo, olha lá. Um cabelo seco, a pele também fica seca, as unhas ficam quebradiças, a unha fica
aquela unha que quebra toda hora, que solta um monte de camadas, tá? Cansaço, irritabilidade. E geralmente a tireoide fica pequena, a não ser que seja o bócio endêmico, tá? No hipertireoidismo, a perda de peso, os olhos salientes, muito suor, porque tem muito calor, a pessoa sente muito calor, tá? E também pode aparecer o bócio, mas a causa aqui é outra, tá bom? Não é o bócio endêmico. O bócio endêmico, hipotireoidismo, e é carência nutricional de iodo, beleza? Certinho? Eu vou indicar depois um vídeo de um caso de uma menina com hipotireoidismo grave, tá? Depois eu vou indicar para vocês. Olha lá, as paratireoides, que glândulas são essas? São 4 glândulas pequenas que ficam atrás da tireoide, certo? Elas produzem o quê? Produzem esse hormônio aqui, ó, paratormônio. E ele tem função antagônica à calcitonina. Por quê? A calcitonina favorece a calcificação dos ossos, certo? Já o paratormônio, não. O paratormônio, ele estimula a liberação de cálcio pelos ossos. Qual que é a função exata do paratormônio? Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai corregular a concentração de cálcio e fósforo no sangue, tá? É mais fazer o quê? É mais a retirada de cálcio dos ossos, certo? Por isso aumenta o cálcio e diminui o fósforo no sangue, beleza? Quando tem algum distúrbio das paratireoides, o que vai acontecer? Hiperparatireoidismo, ou seja, excesso de hormônio. Olha só o que o hormônio faz: aumenta o cálcio no sangue. Se aumenta o cálcio do sangue, esse cálcio vai sair da onde? Dos ossos, certo? Vai sair dos ossos, aumenta o cálcio no sangue, no plasma sanguíneo. Resultado: excesso de cálcio no sangue pode provocar cálculos renais, né? E também pode ser responsável pela osteoporose. Beleza? E o contrário, a carência do hormônio, ó, hipoparatireoidismo. O contrário, você vai falar assim, agora o cálcio vai para os ossos. Vai. Só que além de ir cálcio para os ossos, que vai diminuir o cálcio no plasma sanguíneo, né? Esse cálcio também vai para os músculos. E lá nos músculos, eles são responsáveis pelo processo de contração muscular, tetania muscular, tá? Os músculos ficarão relativamente contraídos, assim, mais o tônus é aumentado, certo? Músculos contraídos, beleza? Acho que a glândula mais importante da aula de hoje é essa, viu? Pâncreas. Aparece muito nos vestibulares, aparece muito nas provas, tá? O pâncreas é uma glândula classificada como glândula anfícrina. Quando é que nós estudamos pâncreas, você lembra? Suco pancreático, na aula de digestão, tá? O pâncreas é uma glândula anfícrina, olha o nome, anfiduplo, tá? Dupla secreção, é uma glândula mista. Tem a parte exócrina, que secreta o suco pancreático. Olha aqui, ó. As células que produzem suco pancreático, que é rico em enzimas e também em bicarbonato, né? Liberam a secreção para fora do revestimento. Por isso que é classificada como glândula exócrina, tá? Agora, as células que produzem hormônios estão aqui, ó. E liberam a secreção aonde? Na circulação. Vai tudo para o sangue, tá? Então, essa daqui é a parte do pâncreas, tá? Endócrina do pâncreas. Beleza? Como se chamam as células que produzem hormônios? Ilhotas pancreáticas, antigamente chamadas de ilhotas de Langerhans. Langerhans, certo? Que fazem esses hormônios do pâncreas? Regulam a concentração de glicose no sangue, a glicemia, tá? A concentração de glicose no sangue. Beleza? Olha lá, quais são eles? Insulina e o glucagon.
certo? A insulina é mais conhecida, né? O que faz a insulina? Lembra? A insulina, ela vai diminuir a glicemia. E o glucagon faz o quê? O glucagon, ele aumenta a glicemia, tá? Então, aqui as ilhotas beta secretam insulina e as ilhotas alfa secretam glucagon, certo? O que faz a insulina? Olha só, vamos entender. A insulina é esse hormônio aqui, ó. Isso aqui que é insulina, tá? Representado por esse triângulozinho aqui. Lógico que não é um triângulo, beleza? Mas a insulina, ela vai ligar-se ao receptor da insulina na célula. Ah, vai grudar aqui. Quando grudar no receptor, olha só o que vai acontecer. Quando grudar ali no receptor, vai fazer isso daqui, ó. Encaixou? Vai favorecer a entrada de glicose na célula. Tá? É como se abrisse, né? Abrissem essas proteínas aqui, ó, para a entrada de glicose na célula, certo? Então, por que ela diminui a glicemia? Porque tira toda a glicose, toda não, né? Mas o excesso de glicose que está no sangue e vai mandar para onde? Vai mandar para dentro da célula. Certo? Lá dentro da célula, o que essa glicose vai fazer? Ou vai para o processo de respiração celular, olha lá, piruvato, lembra onde tem piruvato? Lá na respiração celular. A produção de ATP, liberação de energia. Nossa, que letra horrorosa, não, gente? Justo eu que tenho uma letra tão boa. É para respiração celular. Se for célula, adivinha? Ali, ó, a região do abdômen, aqui ao redor das nádegas, aqui nas bochechas, vai virar o quê? Ácido graxo, ou seja, vai formar lipídio, que também é reserva. Certo? Beleza? A energia da glicose vai ser usada na produção de lipídios, lá nos adipócitos, células que acumulam lipídios. E ainda tem a formação do quê? Isso aqui, ó, glicogênio. O que é o glicogênio? O glicogênio também é reserva. O glicogênio está presente em dois tipos de células, né, em dois órgãos. Tecido muscular, lembra que a gente estudou lá nos músculos, tá? Faz reserva de glicogênio, certo? E também vai fazer armazenamento de glicogênio onde? No fígado. Nos músculos e no fígado. Essa é a função da insulina, tá? Fazer com que a glicose entre nas células e aí dentro da célula ela segue essas vias metabólicas distintas. Tudo bem? Agora, o glucagon, ele faz exatamente o contrário. O glucagon, ele faz o quê? Ele faz isso aqui, ó. Promove a quebra do glicogênio, produzindo glicose. E aí essa glicose, ela vai sair da célula e vai para o sangue, tá? Então, ele faz o contrário da insulina. Então, a insulina diminui a glicemia e o glucagon, ele aumenta a glicemia. Beleza? Então, tá aqui, ó. A alta taxa de glicose estimula a célula beta que libera insulina, certo? E inibe a célula alfa. Quando diminui a taxa de glicose, estimula a célula alfa que libera o glucagon e inibe a célula beta que produz insulina. Beleza? O que é essa glicemia alta, glicemia baixa? Vamos entender. Tá? Vamos entender o seguinte. Quando você vai lá e faz aquele exame de glicemia lá, o destro, certo? O que é esperado? Se você estiver em jejum, olha lá, tá de ponta cabeça essa bagaça. Peraí, gente, que o processo aqui sabe como é que é, né?
processo aqui não é fácil. Certo? Vocabilidade. Se você estiver em jejum, caramba, por que não quer escrever? Pelo amor de Deus. Tô gravando. Agora vai. Olha lá, se você estiver em jejum, o que é o esperado? Qual que é o valor esperado? Algo em torno de 80. Olha lá, 80 a 90. Não. Até 100, na verdade. Esse negócio aqui me perturba. O quê? Miligramas de glicose por decilitro de sangue, tá? Isso aqui em jejum, beleza? Certo? Aí você comeu lá um bolo de chocolate, um macarrão, sei lá, arroz, feijão. O que vai acontecer com isso daqui? Isso aqui vai aumentar, né? Depois da digestão, todo o açúcar vai para o sangue. Então vai lá, ó, aumenta para 110, 120, 130, 140, opa, 140 para as pessoas que são normais. Isso já começa a ficar muito alto, tá? Então aí o pâncreas produz insulina, já expliquei para vocês o que faz a insulina, faz com que a glicose vá para dentro das células. Então a concentração de açúcar no sangue diminui. Beleza? E o contrário, ficou muito tempo sem comer. Muito tempo sem comer, né? Acordou, não tomou café, passou da hora do almoço, não comeu nada, então a glicemia começa a diminuir. Olha lá, ó, vai para 70, 60, 50. Opa, aqui você já tá chorando. Eu não comi nada hoje. De cabeça, tontura, a gente até desmaia, né? Mas não morre, né? O dia inteiro sem comer, morre. Se você for normal, não. Por quê? Porque para fazer isso voltar ao normal, o pâncreas libera glucagon, que tira a glicose do fígado, né? Tira o glicogênio do fígado, transforma em glicose e faz isso voltar ao normal. Beleza? Qual que é o problema? O que pode acontecer? Diabetes, né? Quando o indivíduo é diabetes, ele não tem nem insulina, nem o glucagon. Aí é que vem o problema, então. Por quê? Essa glicemia vai de 140 para 150, bobagem. 200, 300, já dá para entrar em choque aqui, ó, 300. Certo? E quais são os sintomas, então? Dessa glicemia muito alta, quais serão os sintomas? Primeiro, glicosúria, muita sede. O que é glicosúria? Liberação de glicose na urina, né? Muita sede. Emagrecimento, porque as células não estão recebendo açúcar, então começa a consumir toda a reserva, tá? E se ficar muito alto, aqui ó, 300 ainda entra em choque, tá? Pode dar choque hipoglicêmico, hiperglicêmico, certo? Tá? O choque também pode ser aqui, ó, por que confundir? Porque também pode ter um choque hipoglicêmico. Opa, 40, gente, vixe, é pouco demais, né? 30, ó, tem convulsão e morre. Certo? Tudo bem? Então, quando o cara tem diabetes, ele tem esses dois problemas. Problemas nesse caso aqui, é hiperglicemia, certo? E também tem problemas aqui de hipoglicemia. É que hipoglicemia é relativamente fácil de controlar. O que vai acontecer quando tem hipoglicemia? É alimentação, né?
O cara que é diabético não vai poder ficar muito tempo sem se alimentar, tá? Tem que comer alguma coisinha a cada 2 horas. Toma um suco, né? Toma um lanche, come uma fruta, certo? E para resolver a hiperglicemia, se for dependente de insulina, né? Tomar injeção de insulina. Beleza? Voltando então aqui para a nossa aula, tá? Olha lá. Qual que é o normal ali, ó? Lembra que eu falei qual que era o normal? Qual que é o normal? Aquele colocou 70, 100, tudo bem, né? Tudo bem. Menor do que isso, hipoglicemia. E aqui, pré-diabetes, entre 100 e 120. E diabetes, a partir de 126, tá? Isso em jejum. Jejum. Se o cara acabou de se alimentar, se você acabou de comer 2 horas após a refeição, ainda é normal chegar até 140. Lembra que eu falei lá? É mais ou menos uns 140 normal, tá? Mais do que isso, ó, pré-diabetes e a partir disso aqui, diabetes. Certo? Olha só que interessante, ó. Pessoas em jejum, tá? São 4 pessoas diferentes aqui. Em jejum, a glicemia deu isso daqui. Normais, são normais. Depois que comeu batata doce, uau, hein? Adoro batata doce. Olha para quanto aumentou. Olha a banana, alimentos que têm muito açúcar, né? E maltodestrina, que é maltose, né? Usada por muitos atletas. Olha como aumenta muito rápido. Certo? Aqui de novo os valores, né? Que já estavam lá no outro slide. E nós temos o seguinte, tá? Temos aqui a diabetes do tipo 1 e diabetes do tipo 2. Qual que vai ser a diferença? A diabetes do tipo 1, ela é uma doença que é autoimune. Aparece na infância, no máximo ali na pré-adolescência, certo? É uma doença autoimune. Então, a pessoa vai deixar de produzir esses hormônios. Resultado, ela é dependente de injeções de insulina, certo? E a diabetes do tipo 2, que é a maior parte dos casos, está relacionado com o quê? Obesidade, vida sedentária, né? Alimentação irregular, tá? E aquela diabetes que geralmente aparece quando a pessoa é mais velha, certo? Só que é uma doença que também tem aparecido cada vez mais precocemente nas pessoas. Tá bom? Então, relacionado com o quê? 3 coisas: idade, obesidade, vida sedentária. Certo? Tá praticando alguma atividade física aí? Tá difícil, né? Olha lá, quando a pessoa é normal, olha a curva glicêmica, tá? E aqui, quando é diabética, olha a curva glicêmica, certo? Então, ó, já falei da diabetes do tipo 1, que aparece na infância, né? No máximo ali na pré-adolescência, começo da adolescência, tá? E aí a pessoa, ela é o quê? Dependente de insulina, porque é uma doença autoimune, certo? A diabetes gestacional aparece, né? O próprio nome já diz, só na gravidez, depois que nasce a criança, vida normal. Por que aparece diabetes gestacional? Pode ser, olha lá, idade avançada da mãe, né? Também relacionado com hábitos alimentares, quando a grávida ganha muito peso muito rápido, ganha muita massa muito rápido, né? Engordou 10 quilos em 2 meses, né? Não pode, tá? Em risco de diabetes gestacional. E, por sua vez, a diabetes gestacional também pode estar relacionado, né, até com alguma malformação fetal, tá bom? E diabetes do tipo 2, tá? Idade, obesidade, vida sedentária, beleza? Essa aqui é sempre dependente de insulina, tá? Essa daqui talvez seja dependente de insulina. A diabetes do tipo 2, lembra dos receptores que eu falei ali, ó? Tá? Ela tem mais a ver com isso daqui. Os receptores, eles não aceitam mais a insulina. A célula fica resistente à insulina, certo? Como é que eu vou resolver isso daqui, ó? Ah, dá injeção de insulina. Não é o problema.
Não é falta de insulina, é a célula que ficou resistente à insulina. E o que faz então? Tem alguns comprimidos que a pessoa toma ali, ó, via oral, tá? Que facilita esse processo. Bom? Então pode ser tratada com medicação via oral, alimentação adequada e prática de atividade física, né? Beleza? Finalmente, para encerrar, adrenais ou suprarrenais. Olha lá, são glândulas que estão localizadas aqui em cima dos rins, tá? Parece, lembra que eu gosto de fazer comparação com comida, né? Parece aqui, ó, um pão de batata recheado com catupiry. Adoro, adoro. Certo? Vamos lá. Vamos dividir a glândula em duas partes. A massa do pão de batata é o córtex e o recheio é a medula, tá? É sempre assim, córtex é tudo que é mais periférico e a medula tudo que está mais central, tá? Então, no córtex nós teremos os hormônios denominados corticoides. Olha de onde vem o seu nome aqui, ó, corticoide. Por quê? Porque são produzidos no córtex, né? E a adrenalina é produzida ali na parte central. A adrenalina você já sabe quais são as funções do seu corpo, não sabe? Estudamos lá no sistema nervoso autônomo, lembra? A adrenalina aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, respiratória, certo? Aumenta a glicemia também, beleza? São os hormônios liberados, os dois, hein, ó, em situações de estresse, tá? E o corticoide faz o quê? São vários hormônios aqui, tá vendo? Ó, são vários, Primeiro, glicocorticoide. O que ele faz? Aumenta a glicemia. Tem a mesma função lá do glucagon e aqui, ó, na adrenalina também. Beleza? A aldosterona ou mineralcorticoide faz o quê? Regula a concentração de minerais, certo? Está mais relacionado com o quê? Ó, devolve sódio para o corpo, retém sódio e elimina potássio, tá? E os hormônios corticossexuais, eles estão relacionados principalmente com a formação das características sexuais secundárias masculinas, certo? Como medicamento, né? Eu já tomei corticoide. Sim, o corticoide, ele é ótimo. Se ele não tivesse efeitos colaterais, seria melhor ainda, tá? Porque ele vai funcionar como um antialérgico, vai funcionar como um excelente anti-inflamatório, excelente. Uma maravilha. Só que pode produzir sintomas de hiperglicemia, vai provocar retenção hídrica, porque vai devolver sódio para o nosso corpo, tá? E uma característica de quem toma corticoide por muito tempo é um rosto assim com um formato bem redondo, né? Bem bolacha, traquinas, sabe? Tá? Também vai provocar um aumento de massa, né? Engorda um pouquinho também, certo? Se não fossem os efeitos colaterais, é ótimo o corticoide. Tá? Olha só. Quais são as principais doenças que aparecem relacionadas com as adrenais? Doença de Addison, né? Quando tem insuficiência da adrenal, ou seja, falta de hormônios, né? Olha lá, uma hiperpigmentação da pele e também das mucosas, tá? E mostrando a gengiva, certo? Mas também vai ter o quê? Muita fraqueza, né? Olha lá, dor abdominal, uma postura mais, né, mais caidinha assim, certo? Qual que é o tratamento? Reposição hormonal. Se for síndrome de Cushing, é quando tem excesso de hormônios, tá? Principalmente aqui, ó, glicocorticoides. Olha lá, vai ter problemas de pressão, hipertensão arterial, obesidade
bem localizada aqui, ó, nessa região, né, do abdômen. Essas estrias são bem características também da doença de Cushing. Olha lá, estrias. E aquele rosto que eu falei, ó, tá? O rosto que eu falei. Tinha que ir no banheiro bem agora, né, Marcos? É, apareceu aqui, ó, o barulho da descarga aqui na minha aula. Deixa eu falar, viu? Ainda bem que eu não tenho vergonha, né? É, beleza? E tem outras características aqui, certo? Essas doenças aqui dificilmente caem nas provas, tá bom, gente? O que cai é diabetes e problemas da tireoide, principalmente. Diabetes e problemas da tireoide. Beleza? Certinho?